Sejamos todos bem-vindos a mais um estudo na nossa casa. Para isso, leremos uma página de ambientação para prece. O livro é Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Lição 45. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo sob qual for o pretexto é ato de rebeldia contra Deus, que nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele, conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é um jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. E assim, Jesus querido, divino amigo, Deus nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, agradecidos por mais esse dia que nos concedes, agradecidos pela oportunidade de estudo da nossa querida doutrina espírita, que tanto nos esclarece e consola. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Agora, passamos a palavra ao palestrante responsável pela tarefa. Olá, boa noite a todos. Sou Maria Helena Souza e é com muita alegria e gratidão que aceitei o convite dos amigos do CELC para vos trazer na noite de hoje um tema para a nossa reflexão. Parece que todos veem Jesus de um modo especial, de acordo com a sua maturidade ou em função das suas múltiplas culturas. Diante de tantas interrogações, hoje vos faço um convite a uma reflexão para o tema O caminho para a vida, valendo-se das referências que o Mestre Jesus fez a si próprio enquanto desempenhou a sua missão entre os homens aqui na Terra. Iniciaremos por Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está contida no Evangelho de João. Jesus, meus amigos, é a rota, um instrumento para conseguirmos alcançar os destinos que são a verdade e a vida. O caminho mostrado por Jesus é o caminho do amor, o perdão, o desapego dos bens terrenos, o combate à hipocrisia, tudo isso coroado com uma verdade extraordinária, que é a imortalidade da alma. Jesus nos trouxe a rota, a senda por onde devemos seguir. Sem esta bússola, não conseguiríamos avançar em termos evolutivos. E o caminho? Para onde? Caminho no sentido da verdade, porque Jesus despe de todas as nossas ilusões, aquilo que a gente acreditou que seríamos felizes com os prazeres passageiros da terra, felizes se nós nos vingássemos, felizes se estivéssemos numa qualidade, numa posição superior ao outro, e etc, etc, etc. Tantas ilusões. E Jesus vem e nos diz, e acima de tudo,
demonstra que esta não é a verdade. Jesus é a vida, porque é exatamente a partir do momento em que nós nos sentimos verdadeiramente a expressão da vida em nós. Porque antes a gente só sobrevivia. E ainda hoje temos o hábito de viver olhando para trás, olhando para o passado, ou tentando vislumbrar o futuro, o que ainda virá, sempre muito ansioso por aquilo que está por vir. E passamos assim, ora olhando para trás, apegados a feridas que nos causaram, a mágoa que trazemos durante tantos anos, ou sempre ansioso por aquilo que há de vir, se vai ser bom para mim, se eu vou conseguir, como é que irei ultrapassar. E esquecemos do presente, do momento atual. E Jesus nos traz para este momento, para o presente. E se bem se lembram, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Jesus já fazia a nós todos este alerta. Então, onde é que devemos ficar? No passado? No futuro? Ou uma opção ainda melhor, no presente? Porque estando no presente, nós estaremos realmente vivendo, estaremos saboreando esta oportunidade divina que é estarmos encarnados, enquanto bilhões de espíritos estão à espera desta oportunidade que eu e os senhores já estamos usufruindo de estarmos aqui encarnados, resgatando, ultrapassando provas, fazendo um aprendizado, tendo a oportunidade de fazer o burilamento dos seus vícios, das suas paixões. E, estando agora vivendo o presente, estaremos despertos para agradecer a este corpo que temos e sentir também as experiências e as oportunidades que a vida nos traz. E afinal de contas, diariamente, temos tantas oportunidades desperdiçadas, porque parece até que estamos adormecidos. E me fez lembrar Paulo de Tarso quando dizia: desperta, ó tu que dormes. Dormir não no sentido fisiológico, mas no sentido de não estar despertos para coisas espirituais. Vamos sim poder sentir em plenitude a graça da virtude de existirmos para sempre, que é a questão da imortalidade, dando a nós a vida verdadeira. Jesus é assim uma rota despida de adereços. A verdade que nos conduz a uma percepção de vida diferenciada pela percepção não somente de estarmos vivendo o presente, mas a compreensão da vida eterna. E com o advento do cristianismo, Jesus revela Deus, o Criador Supremo, como Pai, amoroso e misericordioso, que não exige dos crentes manifestações externas de devoção. E para entender a adoração, precisamos reconhecer que esta acompanha o processo evolutivo da criatura humana, uma vez que,
como o homem evolui intelectual e moralmente, aperfeiçoa também a sua concepção de Deus e a sua forma de adorá-lo. Devemos assimilar a mensagem cristã em toda a sua pureza. E eu gostaria de me reportar à questão 654 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos assim nos esclareceram que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, o que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. E nessa evolução que já tivemos, né? Já não andamos tal como aqueles nossos antepassados a cultuar, né, os vários deuses, não estamos a construir templos, né, para cada um daqueles deuses. A evolução, tanto intelectual como moral, foi, né, progredindo, foi passando, e nós, né, estamos na era em que acreditamos num Deus único e que não devemos, né, estarmos fazendo adorações exteriores, porque a verdadeira adoração é aquela que vem de dentro do meu coração, dos nossos corações, com aquela verdadeira sinceridade, simplicidade, onde estamos sinceramente envolvidos em fazer o bem. Estamos procurando, evitando essencialmente a fazer o mal, evitando de sermos omissos. E assim estaremos em busca do reino de Deus. Reino esse que não está lá no céu, como muitos pensam, mas no íntimo de cada um, porque afinal de contas é o estado de alma da pessoa em paz com Deus, as criaturas, o mundo e consigo mesmo. Jesus recomendou a divulgação do reino de Deus, que é a vida eterna, a vida do Espírito, pois a vida na matéria é temporária, é passageira e serve como etapa para nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Quem desperta para o Cristo e busca a sua paz não se abate perante as tribulações, das provocações da vida, porquanto as enfrenta com bom ânimo em todas as circunstâncias aflitivas, sem perder tempo com lamentações, pois compreende que as dificuldades são oportunidades abençoadas de aprendizado e crescimento moral e que vai impulsionar a evolução espiritual no caminho da verdade e da verdadeira direção ao Pai. E aqui eu me permito partilhar que há cerca de 10 anos atrás eu fui acometida do câncer da mama. Em Portugal chamam cancro da mama. E me fez lembrar com relação de não perder tempo com lamentações. Lembro bem que a médica me permitiu lamentar e chorar por 2 ou no máximo 3 dias, porque depois eu precisava estar forte, precisava estar confiante e não me deixar abater pelo desânimo. E assim eu fiz. Chorei, chorei.
Até me lembro de ter perguntado por que eu, naquela minha ingenuidade, onde num primeiro momento não conseguia vislumbrar as oportunidades que aquele câncer abençoado que chegou até mim no momento onde eu fazia planos, onde não caberia aquela situação. Mas tudo se ajustou, um tratamento aconteceu, eu firme, resistente, e aqui estou, com saúde, recuperada, sendo acompanhada e, acima de tudo, me sentindo uma outra pessoa, uma pessoa mais forte, mais consciente do seu papel na sociedade, no mundo e, essencialmente, dar mais valor ainda a esta abençoada reencarnação. Porque, diante das aflições do mundo, precisamos ter a paz de Jesus, o bom ânimo para enfrentar as provações da vida, com fé, com esperança, com resignação e confiança em Deus e no Cristo, afastando-nos da angústia, do desânimo, da ansiedade e dos maus pensamentos. Devemos ir ao encontro de Jesus, buscar a sua fonte amorosa e poderosa energia fluídica e radiante pelos canais condutores da fé, em plena comunhão divina com a vontade e a confiança, do estado de ânimo para enfrentar as aflições que desafiam a paz do espírito, dependerão os níveis de harmonia e equilíbrio necessários para a recuperação do corpo físico e da alma. Em todas as circunstâncias da vida, é preciso agir com bom ânimo, empregando energias construtivas no trabalho edificante da prática do bem e da caridade. Não percamos tempo com lamentações, meus irmãos. Aproveitemos as dificuldades para produzir bons frutos. Afinal de contas, não podemos temer ou fugir dos sofrimentos, mas sim devemos enfrentá-los com bom ânimo e fé, extraindo suas lições o devido aprendizado. Por isso, buscar nos ensinamentos os exemplos do Mestre Jesus, a força para vencer as provações da vida. E por falar em vencer, quero chamar também a atenção para a questão vencer o mundo, que é bem diferente de vencer no mundo. Quando Jesus afirmou que venceu o mundo, estava informando à humanidade que a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos diariamente contra paixões inferiores e os arrastamentos de baixo nível que ainda insistem em nos fazer infelizes. Muitos vencem no mundo, obtendo poder, glória, fortuna, destaque, fama, prestígio e tanto mais. E perdem moralmente, pois que fazem uso dos mais sórdidos recursos para alcançarem os postos que carregam em mira. Não raras vezes triunfam sobre a dor e o sofrimento do próximo, abrindo as portas para o retorno contra si mesmos, das consequências que decorrem dos atos nefastos
que difundi-lo. No âmbito da irresponsabilidade, alimentam o mal que, indubitavelmente, no futuro atingirá seus corações. Lembremos da lei de causa e efeito. Plantando para semear, colhendo aquilo que semeou. Somos espíritos eternos e a presente existência terrena é apenas uma pequena etapa da nossa longa jornada evolutiva. No entanto, infelizmente, ainda vemos criaturas fazendo uso de seus dias como se fossem os últimos dias da sua vida total, se esforçando para extrair deles todo tipo de prazer e satisfação possível, mesmo que, para isso, tenham de ferir os mais comezinhos princípios da dignidade, da nobreza e da honradez. Obviamente, é um ledo e terrível engano acreditar que alguns fúlgidos momentos da suposta felicidade aqui na Terra, conseguidos a qualquer custo, poderão contribuir para que cheguemos à perfeição espiritual a que estamos destinados pelas sábias e justas leis de Deus. Sem ilusões, não acreditemos que todas as nossas vitórias obtidas no mundo físico nos assegurem uma boa posição no mundo espiritual, mas sim somente aquelas que tiveram como proposta nossa melhoria interior, aquelas que nos ajudaram no combate ao orgulho e ao egoísmo, que tantos males e prejuízo têm nos causado. Os tempos são chegados, sim, são chegados para que tenhamos a mais absoluta convicção de que os valores a serem conquistados são aqueles que sustentam a nossa evolução como espíritos que somos, mesmo que, para isso, aparentemente tenhamos que perder aqui no mundo. Assim, nos preocupemos, a exemplo de Jesus, em vencer o mundo e não a qualquer custo vencer no mundo. E eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem que tem por título Na Vitória Real. É uma mensagem que foi trazida pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação, através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava, sem rebuços, da flagelação que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio
de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus, a serviço de seus interesses inferiores. Reconhecia-se poucos passos da morte a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido passaria à condição de senhor da vitória. Assim, ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. E foi apenas mais uma contribuição para que nós realmente possamos compreender o quanto é necessário vencermos o mundo, vencermos aquilo que ainda trazemos dentro de nós e que precisa ser modificado, trabalhado, permitindo assim a nossa evolução espiritual. E quando Jesus atribuiu a si mesmo a qualidade de caminho, verdade e vida, não o fez, logicamente, uma declaração de ordem pessoal, mas se referiu, de certo, à mensagem que trouxera ao mundo em nome e por delegação do Pai. E para finalizar, eu gostaria de fazer referência a uma frase de Leon Denis a respeito da passagem de Jesus pela terra. E assim nos diz Leon Denis: a passagem de Jesus pela terra, os seus ensinamentos deixaram traços indeléveis, ou seja, que não se apagam, e a sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. E o estudo da noite de hoje eu dedico ao Mestre Jesus, a quem devemos toda a honra e toda a glória, agradecidos pelo ensinamento que nos trouxe e, essencialmente, por o exemplo que deixou e que vem se arrastando diante de tantos séculos. Lembrando ser ele o maior modelo que Deus nos enviou. E é seguindo, nos esforçando para seguir os ensinamentos do Cristo, que eu declaro que esse estudo muito me enriqueceu, muito me trouxe de conforto, de alento e, acima de tudo, de vontade de prosseguir, de viver o presente, de buscar vencer o mundo, de buscar estar em comunhão com o Cristo, com a espiritualidade superior e tendo a noção
do quanto é importante e preciosa esta oportunidade que estamos aqui, encarnados, com o conhecimento da doutrina, devendo sim estar vivendo o presente, mas sabendo de onde vim e para onde vou, preocupada com aquilo que ando a semear, não só no meu caminho, mas em redor de mim, buscando essencialmente ser aquele pontinho de luz, de uma maneira muito singela, sem grandes alardes, ser um pequeno exemplo daquele cristão que busca realmente seguir as pegadas do Cristo, tendo como apoio o seu Evangelho. E é com gratidão que eu novamente faço referência aos amigos do CELC que me fizeram este convite, que eu agradeço. E gostaria de pedir a todos que me acompanhem na prece final, na prece por agradecimento desta oportunidade de estarmos aqui juntos. E juntos de uma forma diferente, aproveitando os recursos, o bom uso que estamos fazendo da internet, que nos propicia esse momento onde pessoas que estão em continentes diferentes possam estar tão juntos em comunhão. E agora, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a se juntarem a mim ao som desta música que nos embala, que nos traz paz e harmonia, que possamos fazer a prece final. Aqueles que se sentirem à vontade, que cerrem os olhos e se deixem envolver por esta música que nos ajuda a nos equilibrarmos, a serenarmos e assim estarmos mais em sintonia com toda a espiritualidade responsável pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita e que nos assistiu durante esta palestra. Senhor Jesus, Divino Amigo e Mestre, muito obrigada por mais esta oportunidade de trabalho e essencialmente aprendizado. Que a reflexão trazida na noite de hoje possa penetrar em nossos corações e que daí possamos tirar o proveito, a necessidade de nos olharmos para dentro, de revermos nossas atitudes, pois tudo isso faz parte desse nosso processo de autoconhecimento, de busca da reforma íntima. É com o coração cheio de alegria que damos por encerrado mais uma noite de estudo da doutrina espírita. Que o nosso Mestre Jesus derrame sobre nós a paz, a esperança e renove a nossa fé. Gratidão, Mestre amado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, queridos amigos do CELC. Um abraço fraterno e um beijo em vossos corações. Muita paz.